Os suínos podem se tornar estressados durante o transporte se estiver muito quente ou muito frio. Se os suínos estão com calor ou com frio, eles manifestam que estão estressados. Em circunstâncias extremas, os animais podem até morrer. Para evitar que isso aconteça, precisamos entender alguns princípios básicos. Os suínos são animais homeotérmicos. Isso significa que sua temperatura corporal deve ser mantida dentro de certos limites. A temperatura corporal normal dos suínos é próxima aos 39 graus centígrados. Se a temperatura do corpo subir acima do normal, isso pode resultar em estresse pelo calor ou hipertermia. Suínos sempre produzem calor a partir das funções normais do seu corpo, mas o sistema termorregulador deles é deficiente porque eles não têm glândulas sudoríparas funcionais, além do elevado metabolismo e da presença de tecido adiposo, a gordura. Assim, há muita preocupação com a temperatura do ambiente e o efeito direto sobre o bem-estar dos suínos. Há 4 mecanismos com os quais os suínos podem trocar calor com o ambiente. Pela radiação. Normalmente, esse calor pode ser perdido para o meio ambiente ao redor do animal por meio de ondas eletromagnéticas, quando o suíno está com a temperatura corporal mais elevada do que a do ar que o circula. Troca de calor pelo contato direto com o solo, água ou outras superfícies. Para perder calor por condução, o suíno procura maximizar a área de superfície corporal em contato com superfícies mais frias, como o piso ou uma fonte de água. Convecção. Quando o movimento do ar em torno do suíno retira as partículas de calor do seu corpo. Na granja, quando está quente, você verá que os suínos procuram a sombra para se refrescar ou encontrar um ar mais fresco. Se a temperatura do ambiente for maior que a temperatura corporal, o suíno não poderá perder calor por esses mecanismos. O resfriamento evaporativo respiratório, a ofegação, é um dos mais importantes meios de perda de calor dos suínos em temperaturas elevadas, podendo ser o responsável pela perda de até 60% do calor corporal. Então, quando fica muito quente, os suínos abrem a boca e se tornam ofegantes. O calor será perdido à medida que há a evaporação das vias aéreas do animal para o ambiente. Essa perda de calor não é tão eficiente quando a umidade relativa do ambiente é alta. Assim, a temperatura corporal do suíno continuará aumentando. Se nenhuma providência for tomada, ou se as condições de temperatura não mudarem, o animal poderá morrer. O comportamento natural dos suínos é buscar perder calor em contato com a lâmina da água e com superfícies mais frias, e assim manter o conforto térmico. Quando a temperatura do suíno cai abaixo do normal, os animais podem sofrer estresse pelo frio ou hipotermia. Mesmo que a temperatura do corpo caia de 7 a 8 graus centígrados abaixo do normal, eles podem se recuperar. No entanto, caso esse período se prolongue e nenhuma providência seja tomada, o suíno poderá morrer. Se eles começarem a tremer, isso é sinal de estresse por frio. Os pelos do corpo ficam arrepiados para tentar manter o ar quente por perto. Os suínos se agrupam para conservar o calor do próprio corpo e se manterem aquecidos. Quando os suínos são transportados, o maior risco é o estresse térmico causado pelo calor e não pelo frio. Quase todos os veículos que transportam suínos são naturalmente ventilados, mas o ar só circula quando o veículo está em movimento. À medida que o veículo avança, o ar se move para cima e sobre a cabine. O ar será puxado na parte de trás do veículo e depois avançará na mesma direção em que o veículo está viajando, finalmente saindo em direção à frente. Este movimento retira o ar quente do corpo dos animais e ocorre a perda de calor através da convecção. Mas o movimento do ar não é o mesmo em todos os compartimentos de carga do veículo. Em um ambiente quente, existem pontos de aquecimento, estes destacados em vermelho, que são originados pela baixa ventilação, e em locais onde a carga térmica
e a umidade são maiores. Em ambiente frio, existem pontos frios. Estudos científicos demonstraram que a temperatura dentro dos veículos pode variar e precisa ser monitorada. O aumento da temperatura externa reflete no aumento da temperatura interna nos compartimentos de carga. No Brasil, quando as temperaturas atingem 24 graus centígrados no interior da carroceria do caminhão, é uma situação de alerta. O que se pode fazer? Molhar os suínos poderá reduzir a temperatura corporal, mas aumentará a umidade do local, que já tem pouca ventilação. Então esteja atento, molhe e em seguida inicie a viagem para melhorar a ventilação. Usar a nebulização quando a temperatura e a umidade já estão altas pode causar um problema maior, porque os suínos não conseguem perder calor através de métodos evaporativos, como suar e ofegar. Existem outras estratégias para reduzir o estresse gerado pelo calor. Busque transportar os suínos nas horas mais frias do dia, durante a manhã ou durante a noite. Evite o início da tarde. Diminuir a densidade de carga reduzirá a temperatura do veículo. Mais espaço em torno dos suínos permite maior fluxo de ar e melhora a perda de calor por condução. Planeje sua jornada. Quando o veículo estiver parado, haverá uma elevação de temperatura da carga de cerca de 9 a 10 graus centígrados em 1 hora. Essa é uma combinação causada pela perda da ventilação ou simplesmente pelo calor do sol. Então, procure continuar em movimento, mas se você precisar parar, estacione onde existe sombra e um fluxo de ar, como uma brisa. Os suínos são menos propensos a sofrer de estresse por frio durante o transporte. No entanto, na região sul do Brasil, leitões, reprodutores e suínos terminados também correm risco nas épocas mais frias e em caminhões em que não é possível regular a ventilação. Os leitões são os mais sensíveis às quedas de temperaturas. Forneça maravalha, cama limpa e seca para os leitões. Isso reduzirá a perda de calor por contato. Em veículos com ajuste de ventilação, use proteção nas laterais dos compartimentos. Viaje nos horários mais quentes do dia. Essas ações ajudarão a reduzir a perda de calor. Lembre-se, os suínos em trânsito podem sofrer tanto com o calor quanto com o frio, e você precisa estar atento para reduzir o risco de mortalidade e estresse térmico. Mas é mais provável que o estresse pelo calor resulte na morte do animal. Para evitar esse risco, transporte os suínos nas horas mais frescas do dia. Reduza a densidade de animais no caminhão e mantenha a viagem, evitando paradas.